Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero deixar uma reflexão para a nossa meditação. Contar a história de um homem, que foi determinado em tempo oportuno, que não perdeu a oportunidade quando esta chegou para ele. A Bíblia fala sobre a história de um homem que era cego, alguém que já tinha possuído, alguém que já tinha, que não tinha nascido, na verdade, naquela condição, mas que hoje se encontrava com aquela deficiência. E a Bíblia fala que esse homem, além de ser cego, ele ficava à beira do caminho, pedindo esmola, porque o seu cenário era totalmente desfavorável. Ele não tinha uma condição financeira, ele não tinha uma visão, ele talvez também não tivesse pessoas ali para te dar um suporte, mas ele teve uma oportunidade que mudou a história da sua vida. A Bíblia fala que Jesus passa em Nazaré, em Jericó, e Jesus praticamente ali já estava no final do seu ministério. E quando esse homem ouve o barulho da multidão, ele pergunta o que é que estava acontecendo. E ao perguntar, ele responde da própria multidão que Jesus de Nazaré estava passando. E esse homem, ele ali é tomado de uma determinação, esse homem é tomado de um senso de força de vontade. Esse homem, ele agora começa a gritar, começa a clamar, pedindo que Jesus, o filho de Davi, tivesse misericórdia da vida dele. E interessante que como esse homem ele começa a gritar, ele começa a incomodar. Esse homem estava à beira do caminho, mendigando, cego, Tenho certeza que pessoas ali passavam, estendiam as mãos, dava aquilo que achava que ele merecia, e até aí tudo bem. Mas a partir do momento que esse homem começa a reagir, que esse homem começa a se posicionar, que esse homem começa a gritar, ele começou a incomodar. Então talvez você esteja se perguntando, porque a multidão tem tentado parar, porque a multidão tem tentado abafar o seu grito de socorro. Talvez não seja uma multidão de pessoas como a de Bartimeu, mas seja uma multidão de vozes que está dentro de você, dizendo para você parar, para você não prosseguir, para você não dar continuidade, dizendo que você não é capaz, dizendo que ele não vai te ouvir, que não adianta você se posicionar para aquilo que você deseja que aconteça na sua vida, porque não vai mais acontecer. Ele não vai parar para te responder, porque nós precisamos compreender que Bartimeu ele tinha uma escolha ali. Ou ele ficava no mesmo local que ele estava, à beira do caminho, fazendo tudo aquilo que ele fazia todos os dias, e a sua vida ia permanecer da mesma forma, ou talvez até pior. Porque nós vemos pessoas que estão vivendo determinadas situações por muito tempo, e acaba que chega um determinado momento que ela desiste, Às vezes desiste daquilo que ela está buscando, e muitas vezes desiste até da sua própria vida, Mas Bartimeu ali, ele entendeu que ele tinha uma oportunidade. Você precisa compreender que você tem uma oportunidade, que Jesus, filho de Davi, ele está passando aí, Talvez você esteja com o Bartimeu à beira do caminho, talvez você esteja ali entre tomar uma decisão sobre aquilo que é certo, que você sabe que é certo, sobre aquilo que você, na verdade, sabe que vai continuar daquela mesma forma, e você está assim, nesse meio termo que Bartimeu estava. Mas Bartimeu, quando a oposição começou a mandar ele se calar, a Bíblia fala que ele começou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que Bartimeu pediu misericórdia? Porque um dia pessoas não tiveram misericórdia da vida dele.
Porque ele pediu misericórdia para Jesus, porque ele sabia que ele perdeu a sua visão por pessoas, né, que tiraram a sua visão, né, que não tiveram misericórdia da sua vida, que não tiveram compaixão, né, que iria estar cegando, né, um homem. Então, Bartimeu, ele grita porque ele sabia a quem ele estava pedindo. E talvez você não saiba ainda, né, que Jesus, o filho de Davi, né, ele está aí do seu lado, tão somente esperando que você grite, tão somente esperando que você peça por socorro, para que ele mande, oh aleluia, que a multidão se cale, pare, né? A multidão teve que parar e tiveram que chamar Bartimeu. E eu entendo que hoje Jesus está dizendo para essa multidão de vozes que está aí muitas vezes do lado de fora ou do lado de dentro de você, mandando que você se cale. O Senhor está dizendo, manda chamar. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Manda chamar, porque eu ouvi o seu clamor. A Bíblia fala que Jesus não para por causa da multidão, mas Jesus para por causa de um homem. Interessante que existiam muitas pessoas na mesma condição, até pior do que a de Bartimeu, ali seguindo a Jesus por causa do milagre. Mas foi justamente a vida daquele homem, né? O posicionamento, né? A determinação que estava dentro dele de querer alcançar ou de querer que fosse restituído aquilo que um dia ele possuiu, que moveu, né, o Senhor de íntima compaixão. Então, talvez nesse dia de hoje, né, o Senhor está querendo que você grite, que você clame, que você peça por misericórdia, que você reaja de alguma forma. Talvez não seja um clamor mais, mas uma atitude que você precisa tomar, de sair da beira do caminho, de estar cochilando em dois pensamentos. Muitas vezes muitas vezes dentro da casa do Senhor, mas não se posicionou ainda para aquilo que o Senhor espera de você. Muitas vezes é uma oportunidade que Deus já lhe deu para que você mude a sua situação, seja lá em que áreas for que você esteja necessitando, porque cada um sabe a sua dor, cada um sabe o que precisa. E muitas vezes o Senhor já falou, muitas vezes o Senhor já mandou te chamar, o Senhor já te perguntou o que você quer que Ele faça, e você, ao invés de fazer como Bartimeu, dizer, eu quero ver, eu quero, né, crescer, eu quero avançar, eu quero continuar, eu não quero desistir, você está calado, você está calada. Então é um momento que é um momento de você reagir, é um momento de você fazer, né, ou se posicionar da forma correta, para que o Senhor venha trazer a concretização daquilo que você tanto almeja, que você tanto espera. Né? Um grito, um clamor chamou a atenção do Senhor, Ele não podia ver. Talvez você esteja com a sua visão limitada, talvez você não esteja mais vendo, né, com seus olhos espirituais, talvez foi roubada a sua visão, foi tirada a visão de você. Mas eu tenho certeza que existe um clamor aí que muitas vezes está abafado, está sufocado, né? Esperando tão somente que você coloque para fora e peça a Jesus, né, o Filho de Deus, para que Ele se compadeça de íntima compaixão, né, e mude a sua situação. Então essa passagem, né, essa mensagem, essa reflexão que eu deixo para a sua vida, para a minha vida no dia de hoje, né? Determine, né, aquilo que você quer para a sua vida. Reaja àquilo que vem como oposição, né? Não se conforme, não se intimide, né? Não retroceda, não desista, que pode ter certeza que o milagre, né, irá acontecer, que a situação irá ser transformada, para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia fala que Jesus libera uma palavra não somente de cura para a vida daquele homem, mas uma palavra de cura e uma palavra de libertação. Vai, a tua fé te salvou. Ele não alcançou tão somente a visão física, mas ele alcançou a visão espiritual daquilo que o Senhor tinha, não somente para a vida dele aqui nessa terra,
mas aquilo que também o Senhor tinha para a vida dele, né, na eternidade. Então é essa passagem que eu deixo para a nossa reflexão no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.